Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Karina da Visa Immigration aqui de Toronto e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre nomeação provincial. O que é, como funciona e como conseguir uma nomeação provincial. Vamos partir do princípio, né? O que é uma nomeação provincial? Então, se a gente for falar de imigração para o Canadá, aqui os processos basicamente de imigração são divididos em duas partes, né? Vamos dizer assim. Existem os processos da categoria federal, ou seja, que são diretamente do governo federal, e também existem os processos provinciais, ou seja, cada província no Canadá ela tem o direito de criar programas, né, de imigração que vão atrair ali candidatos que vão atender uma necessidade local da província. Então, hoje, cada província no Canadá tem os seus programas próprios de imigração. Quando a gente fala de programas de imigração provincial, eles vão ter algumas ali etapas diferentes, requisitos diferentes, ou seja, são vários processos. Mas, no geral, o que é? Quando você é aprovado num processo provincial daqui do Canadá, você recebe uma nomeação provincial. Essa nomeação provincial, ela não quer dizer que você já imigrou para o Canadá, mas quer dizer que a província já te selecionou para um processo de imigração. Então, sempre que a gente falar de um processo provincial, esses processos, esses programas vão se dividir em duas etapas, né? Então é aí que vem como funciona esses processos, esses programas, né? Hoje, existem programas que são provinciais que são atrelados ao Express Entry, né? Embora a gente sempre pense no Express Entry como federal, né, um processo federal, na verdade o Express Entry não é um processo, né, ele é um sistema de seleção. E ali, hoje, os programas provinciais se usam do sistema de seleção do Express Entry para selecionar candidatos, e agora cada vez mais as províncias também estão se utilizando desse mesmo sistema. Então isso quer dizer que os processos provinciais que são atrelados ao Express Entry, inicialmente você vai precisar atender ali a elegibilidade mínima para poder entrar no sistema. Terão quesitos de experiência profissional qualificada, educação, idioma e idade. Para alguns processos você vai ter que atingir uma pontuação mínima para poder se qualificar depois para o processo provincial. E uma vez estando ali no pool de candidatos do Express Entry, você pode aguardar um convite provincial ou, né, algumas províncias elas têm outros processos um pouquinho mais diferenciados de seleção também. Um outro segmento, quando a gente fala de programas provinciais, são vários programas que não estão atrelados ao Express Entry. Esses programas, a província ela desenha o seu programa de acordo com alguns requisitos, né? E para esse tipo de programa, você não vai se aplicar, digamos assim, ou ser selecionado através de um sistema eletrônico como o Express Entry, e sim através do próprio site de imigração da província, né? Cada província ali, quando ela desenha aquele programa, ela vai também te dar os meios de como aplicar para aquele processo. Esses programas que não estão atrelados ao Express Entry, os requerimentos, ou seja, os requisitos, eles vão mudar bastante. Às vezes, o requisito de inglês é muito baixo, ou alguns não tem, por exemplo, aqui em Ontário mesmo, o International Students e o Foreign Work Stream não tem exigência de inglês. Mas aí é que está o pulo do gato, podemos dizer assim. Não quer dizer que você não vai precisar de inglês. Até porque para estudar aqui no Canadá, né, fazer um college, se formar e tudo mais, você precisa ter um mínimo ali de inglês, pelo menos intermediário, para ser aceito no college, né? E o Foreign Work Stream exige que você tenha uma oferta de trabalho. Que para conseguir uma oferta de trabalho, você precisa necessariamente ter inglês. Qual que é a diferença de processos atrelados ao Express Entry e o não atrelados ao Express Entry, tá? Os processos atrelados ao Express Entry eles são processos mais rápidos, né? Podemos dizer assim. Então, uma vez que você foi selecionado para uma província para aplicar para o processo, inicialmente você vai ter que mandar uma aplicação para a província. Isso vai ter um prazo de mais ou menos médio, tá? De 3 meses para ser analisado. Depois disso, por ter sido um processo através do Express Entry, quando a província aprova o seu processo, a sua aplicação, podemos dizer assim, você recebe a nomeação provincial, né? Ou seja, o certificado de que a província já te selecionou para o processo. E isso no Express Entry vale 600 pontos. Uma vez com 600 pontos, é só aguardar o próximo Invitation to Apply, o próximo draw para receber o Invitation to Apply, e aí o processo vai seguir pelo federal, que vai levar 6 meses, que é o processo do Express Entry. Tá? Então são processos um pouco mais rápidos. Quando a gente fala de outros processos que não são ligados ao Express Entry, essas aplicações elas demoram um pouco mais para ser processadas, tá? Então, inicialmente na província vai ter mais ou menos o prazo de 3 meses também.
Depois, quando vai para a segunda etapa, que é o federal, é um processo apartado do Express Entry, é uma aplicação via papel, vai demorar em média 18, 19 meses. Então são processos mais longos. Porém, a exigência em alguns tipos de requerimentos, as exigências são menores, tá? Então você às vezes não precisa ter uma pontuação tão alta de inglês e tudo mais, desde que você tenha, assim, os vínculos que a província vai exigir. Para ser selecionado nesses processos, vai depender muito de qual meio que você vai aplicar ou estar elegível. Mas tenha em mente que, se for pelo Express Entry, você precisa inicialmente atender os critérios ali do Express Entry, né, de poder se cadastrar, de elegibilidade para poder se cadastrar no pool, e depois aguardar um convite provincial dali. Alguns processos via Express Entry também vai exigir que você se aplique diretamente no site da província. E os caminhos, né, os meios que não são via Express Entry, você vai ter que atender os requerimentos exigidos pela província. Aí alguns deles são, né, ter uma oferta de emprego no Canadá, ou depois que você se formou aqui, todas as províncias têm o programa de International Students. Vai variar um pouquinho os requisitos, né, que podem ser mais fáceis ou não em termos de idioma e idade. Isso é uma vantagem, né, para esses processos que não estão atrelados ao Express Entry, a idade não é um problema, mas não se esqueça de uma coisa: vínculos. Resumidamente, uma nomeação provincial é quando uma província te seleciona num processo de imigração e ela está dizendo para o governo federal que você é o candidato que ela está buscando para poder imigrar para a província. Depois disso, para você ter o seu tão sonhado status de residente permanente, você ainda vai ter que aplicar para o processo federal. O tempo vai depender mais ou menos de qual processo, qual caminho que ele vai seguir. Se for através de Express Entry é mais rápido, se for via papel é um pouco mais demorado. Então, se você tiver mais dúvidas sobre processos para o Canadá, processos provinciais, saber como que você vai se qualificar para um deles, entre em contato conosco, agende já uma consulta, tá? E nós estamos à disposição. Muito obrigada por nos assistir e até a próxima!